O repórter Marcelo Canelas nasceu em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, em 16 de outubro de 1965. Entrou para a Globo em 1990. Fez reportagens premiadas para o Jornal Nacional e para o Globo Repórter. Se formou em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Maria em 1987. Seu início na televisão foi como repórter da RBS Santa Maria, afiliada da Rede Globo. Foi para o Rio de Janeiro como repórter especial da Globo em 1990. Para Marcelo Canelas, o jornalismo vai muito além da cobertura do acontecimento inusitado ou dos fatos que afetam o dia a dia do telespectador. Um dos repórteres mais premiados da televisão brasileira, Canelas busca a notícia onde ela está escondida. Conta a história de pessoas que, se não fosse sua intervenção, dificilmente seriam conhecidos pelo público. Marcelo, boa noite, é um prazer estar com você. A palavra está contigo. Eu que agradeço, professor. Boa noite. Eu sempre digo que é um privilégio esse contato com a academia, porque é um momento em que a gente, que trabalha essencialmente com a prática do dia a dia da reportagem, tem uma oportunidade de refletir sobre que tipo de jornalismo está fazendo, né? E esse diálogo com a universidade propicia essa reflexão. Acho que a gente está vivendo um momento único na história da humanidade, no enfrentamento de uma pandemia sem precedentes, e, particularmente, o jornalismo brasileiro vive um momento absolutamente singular. Não pode existir país mais complexo no planeta para se exercer o jornalismo hoje, porque o Brasil talvez seja o único país do mundo que convive com uma tripla crise, né? Uma crise sanitária sem precedentes, uma crise econômica sem precedentes e uma crise política produzida diariamente pelo presidente da República. Hoje, se a gente for ver as manchetes dos jornais, as manchetes de hoje dos jornais internacionais, do The Guardian ao Washington Post, do Financial Times à Al Jazeera, todos tratam do mesmo assunto. O Brasil sendo retratado tristemente por esconder os dados da Covid. Sendo comparado a estados totalitários e o governo brasileiro sendo comparado com governos antidemocráticos. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a Academia Brasileira de Ciências já se manifestaram contra essa postura do governo Bolsonaro de tentar esconder as mortes da Covid. E o que chama mais atenção nessa postura como estratégia política do presidente é que ele não esconde que uma das suas grandes motivações foi tentar prejudicar a cobertura do Jornal Nacional. Ele disse textualmente: acabou a notícia de Covid no Jornal Nacional. A gente está lidando com o desafio de cobrir um governo sem um plano, sem uma estratégia de combate à maior crise sanitária da história moderna do Brasil, e que um governo que demonstra não ter plano em lugar nenhum, né? Se você vê, por exemplo, no enfrentamento da violência, o plano do governo é facilitar o porte de arma, viabilizar o excludente de ilicitude, que é a autorização para a PM matar mais do que mata. Na educação, uma das principais bandeiras do governo é a militarização das escolas, onde se vê o corte de investimentos para a pesquisa científica e para as universidades. No meio ambiente, o desmonte da fiscalização ambiental, a liberação recorde dos agrotóxicos, né? Alguns proibidos, largamente proibidos na Europa e nos Estados Unidos, foram liberados no Brasil. A edição da Instrução Normativa número 9 da FUNAI, que praticamente libera a invasão de terras indígenas ainda não homologadas. E tudo isso protagonizado por um governo democraticamente eleito, mas que se decidiu por uma governança autoritária. A criação diária de uma crise política é uma necessidade
do governo como forma de se manter politicamente. E isso traz para a gente um desafio tremendo, porque é preciso lidar com aquilo que o presidente chama dos seus inimigos, né? O presidente se declara inimigo do sistema. Ele falou várias vezes que ele está enfrentando o sistema. O que é o sistema na cabeça do presidente Bolsonaro? O sistema certamente não são os deputados do Centrão, que são os deputados do chamado baixo clero do Congresso Nacional, quase que na sua totalidade enfrentando processos de corrupção e para os quais o presidente presenteia cargos em nome de uma maioria, uma base de sustentação no Congresso. Então, certamente, o sistema para o presidente não é o Centrão. O que seria o Centrão na cabeça do presidente? Bom, na minha leitura, o sistema contra o qual o presidente luta é, de um lado, valores civilizatórios universais, que são conquistas da humanidade e que são renegados pelo presidente. A gente está falando do conceito de direitos humanos, a gente está falando do conceito de igualdade racial, de igualdade de gênero, de todas as conquistas do feminismo e da luta antirracista. Esses valores são um sistema, na minha leitura, na minha interpretação, na cabeça do presidente. De outro lado, os sistemas são as instituições que sustentam a democracia, o parlamento, o Supremo Tribunal Federal, que o atrapalha, e, principalmente, o que ele chama de mídia, que é, na verdade, o jornalismo profissional. Por que o jornalismo profissional, na cabeça do presidente, é talvez o seu pior inimigo? Por que ele resolve sonegar o direito à informação do número de mortos da Covid para atrapalhar o Jornal Nacional? O que explica isso, no meu ponto de vista, é uma luta simbólica. Por que o jornalismo é importante? Porque é o jornalismo que determina quais são os acontecimentos merecedores de existência pública. E mais do que isso, por que o jornalismo é importante? Porque ele define o significado desses acontecimentos. Ele faz a interpretação dos acontecimentos que ele elege para se tornarem merecedores de existência pública. O que o presidente quer? Que é o desejo inconfessável de todos os políticos, de todos os governos. O que o presidente quer é gerir as notícias. O sonho de consumo do presidente é interferir na agenda de cobertura e dizer o que e como deve ser noticiado. E essa luta simbólica é permanente e ela existe desde que foi inventada a notícia do mundo. Na Grécia Antiga, os reis mandavam matar o mensageiro quando ele trazia notícia ruim, como se a culpa da notícia ruim fosse do mensageiro. O que o governo Bolsonaro não consegue entender, eu acho que os políticos, de uma maneira geral, não conseguem entender, e o que o poder não consegue entender, é que o jornalismo tem uma grandeza tão absurdamente insubmissa que ela se impõe diante do poder. Quando a gente trata dos dados objetivos da realidade objetiva, é quando o jornalismo se agiganta. E o jornalismo se agiganta em momentos de crise como essa. E se agiganta em momentos de crise como essa porque é justamente quando a gente está tratando da vida das pessoas, ou seja, de escolhas que as pessoas vão ter que fazer para se manter vivas, é que o jornalismo se transforma num porto seguro de informação confiável. E acho que assim é o que a gente tem tentado fazer, com muita dificuldade. Eu acho que a gente vai ter
condições de debater a partir das perguntas, né? Com todas as limitações impostas pela segurança nossa, pessoal, como jornalistas e da sociedade, enfim, da impossibilidade de grandes deslocamentos, de viagens, e de como a gente consegue, mesmo nesse contexto de limitações extremadas, fazer um jornalismo de qualidade de tal porte que incomoda o presidente dessa maneira. À guisa de introdução, né, são essas as minhas primeiras considerações que eu acho que é para a gente abrir o debate, e acho que, enfim, eu estou à disposição das perguntas aí para a gente. Nós não temos muito tempo mais, nós temos 40 minutos pela frente, então acho que a gente pode aproveitar e ir direto para as perguntas. Bom, a primeira pergunta aqui é do Matheus Luz, aluno do curso de jornalismo. Ele diz que ele pergunta: a apuração direta com a fonte no local do acontecimento dá mais vida à reportagem? Na reunião de pauta, como escolher o que será uma reportagem? Aí eu emendo com uma pergunta da Bruna, falando que leu uma frase sua, que o jornalismo vai muito além da cobertura. Então ela queria saber se isso é possível fazer grande diferença também nas notícias factuais. Bom, o que define o cardápio de notícias de um programa, de um telejornal, é a disputa que se dá dentro das reuniões de pauta, né? Em que repórteres, produtores e editores disputam espaço dos seus programas, do seu noticiário, nas reuniões de pauta. Nós, do Fantástico, temos uma reunião toda terça-feira que define o cardápio do domingo seguinte, né? E essas reuniões, evidentemente, agora tiveram que mudar a sua configuração. Eram reuniões presenciais, que se fazia na redação do Rio de Janeiro, o pessoal reunido na redação em São Paulo, o pessoal de Brasília em Brasília, e nos comunicando por videoconferência. Mas hoje essas reuniões são virtuais, né? A gente foi obrigado a mudar essa dinâmica. E essa dinâmica mudou em todo o processo de confecção da notícia, né? Todos os nossos processos internos para levar a notícia ao ar, eles se modificaram radicalmente nesse período de pandemia, né? Então, é evidente que a relação com as fontes também se modificou radicalmente. E as fontes passaram, no meu ponto de vista, a ter um papel muito maior do que tinham. As fontes passaram, por exemplo, no meu caso, eu tratei recentemente de uma série de 3 grandes reportagens sobre a ocupação ilegal de terras indígenas na Amazônia. Ora, como é que é possível eu fazer 3 grandes reportagens de 10 minutos, ou seja, meia hora de reportagem no Fantástico, sem levantar a bunda da cadeira no Rio de Janeiro, né? Isso só é possível com um novo tipo de relação com as fontes, em que as fontes passam a não apenas fornecer a informação, mas fornecer também os elementos narrativos para a elaboração da reportagem. Ou seja, mesmo fontes anônimas me mandaram imagens de operações de fiscalização, imagens de depoimentos que figuram nos processos da Polícia Federal e do Ministério Público sobre grilagem de terra, imagens de celular de garimpeiros, né, de grupos de garimpeiros, né? Essas fontes anônimas me passaram vasto material de imagem de garimpeiros a partir da leitura dos garimpeiros sobre as ações do IBAMA nessas terras indígenas, e também fontes, não somente fontes anônimas, mas fontes que se revelam e que produzem as imagens e que passam a ser parceiros na confecção das imagens de televisão, né? Então, esse foi um aprendizado muito interessante, né? E um novo tipo de parceria que se estabeleceu com a fonte e que se tornou absolutamente fundamental para conseguir botar no ar uma matéria de 10 minutos durante 3 finais de semana seguintes, né? Então, esse novo tipo de contato com a fonte, assim, foi uma coisa que
que realmente a gente teve que aprender durante esse processo. Na sequência aqui do mesmo assunto, nós temos perguntas da Sara e da Luana, perguntando o seguinte: qual que é o melhor método para convencer uma fonte a conceder uma entrevista e como adquirir a confiança dessa fonte? Eu acho que ela usou a palavra correta. É essencialmente uma relação de confiança, em que você tem que estabelecer uma relação dialógica de sinceridade, né? E aí o que você tem para oferecer para a fonte é a sua reputação pessoal, né? A sua trajetória como jornalista e a reputação do lugar onde você trabalha, né? Esses são os dois capitais principais na negociação com as fontes, né? E a partir da conquista da confiança, é possível você manter relações duradouras de fidelidade, né? E de fornecimento de informação por muitos anos, né? É uma das coisas mais bonitas da profissão, quando você estabelece essa relação de confiança e de sinceridade com as suas fontes. O Paulo César pergunta o seguinte: quais os desafios de ser jornalista investigativo no Brasil? Muitas pessoas te admiram, mas muitas te odeiam pelo seu trabalho investigativo. Você fica com medo? Eu acho que a gente toma algumas medidas de segurança. Eu sou uma pessoa discreta, não fico dando muita pista, né? Mas eu não tenho, como eu lido com direitos sociais, com direitos humanos, mais com direitos sociais, mais com direitos humanos, e menos com a questão policial, né, que eu acho que é onde se encontra o perigo mais violento, assim. Eu nunca tive grandes episódios de ameaça na minha carreira, né? Eu acho que incomoda um pouco pela questão do enfrentamento da questão social, né? que é, do meu ponto de vista, a grande chaga brasileira, né? O grande problema original de todos os males do nosso país, que é a desigualdade, que é a concentração de renda, que é muita terra na mão de pouca gente, que é muito dinheiro na mão de pouca gente, e um sistema injusto de distribuição de renda, um sistema tributário injusto que premia os ricos e que penaliza os pobres. A questão da desigualdade é a questão central de agendamento da minha carreira, né? Então, quando trato dessas questões, é evidente que há uma reação. Poucas vezes foi uma reação violenta. O Marcelo Adorno pergunta: qual o tipo de reportagem que você acha mais de dados ou comportamentais? Acho que o jornalismo de dados ele ganha uma importância extraordinária, especialmente num país que despreza a pesquisa, né? Que despreza os... Então, quando você consegue fazer um jornalismo de dados de forma aprofundada, você desvela um monte de coisa que está obscurecida exatamente por quem quer esconder a realidade a partir da ocultação de dados. Um caso concreto é o que tenta esconder as mortes da Covid. Agora, eu acho que nada substitui, na centralidade da notícia, do que as histórias de contexto, né, em que você, a partir de um recorte singular de uma situação, você universaliza aquele contexto, né? O jornalismo tanto mais forte quando ele personifica a história de alguém. Porque a história de alguém, quando ela é aprofundada, na sua complexidade, na dor que aquela pessoa está sentindo, na injustiça que aquela pessoa está sofrendo, você simboliza uma situação que é universal, né? Que é muito mais abrangente. E esse é o poder do jornalismo, é buscar na singularidade
o esgarçamento do seu significado para obter o alcance universal que é reconhecido por todos que estão passando por aquele problema, né? Então, esse desafio que é de encontrar a história singular que retrate o geral, né? E você fazer isso de maneira criativa, né? com os elementos narrativos que tornem atraente para o telespectador, é o grande desafio do repórter, né? O grande desafio do repórter de TV, né? E é o que a gente busca. Eu acho que os dados, assim, só para fechar a pergunta dele, acho que os dados servem de substrato, servem de estofo, né, para as histórias que a gente vai contar. Agora nós vamos entrar no bloco de tecnologia. O Frederico pergunta, ele é aluno da Universidade Federal de Goiás. Atualmente, grande parte do público acaba se informando pela internet, em especial pelas redes sociais. Cada uma possui características próprias, como, por exemplo, o limite de caracteres no Twitter ou os 15 segundos do story do Instagram. Na sua opinião, as redes sociais contribuem para que a notícia seja consumida de maneira muito rasa? Aí eu emendo com a pergunta do Orisvaldo, que é no mesmo sentido. Que impacto trouxe ao jornalismo a democratização das redes sociais e a liberdade para que qualquer pessoa, mesmo sem qualificação necessária, produza conteúdo informativo? O advento da internet no primeiro momento e depois das redes sociais no segundo momento provocaram uma revolução no fluxo de informações. Isso é óbvio, e eu acompanhei isso de dentro do meu ofício, né? Acompanhei isso de dentro da profissão. Quando eu comecei, 32 anos atrás, eu passava a matéria para o jornal do orelhão da esquina. Eu disputava o orelhão com a Dona Maria para passar a reportagem para a redação do jornal. Para você fazer uma pesquisa sobre determinado assunto, você precisava estivar quilos e quilos de enciclopédia, de jornais e revistas para poder se aprofundar nesse assunto, né? Para entrar ao vivo, você precisava comprar um satélite, né? Uma transmissão de satélite, era uma coisa caríssima e praticamente inviável de se fazer em determinadas situações. Hoje, para fazer uma pesquisa, você aperta uma tecla, né, no Google lá e aparece tudo na tua frente, né? Você consegue entrar ao vivo do deserto do Saara, ou do fundo do mar. O Bonner já entrevistou um astronauta em órbita, né? É possível fazer absolutamente tudo hoje com a tecnologia. Se você comparar as ferramentas que eu tinha nas mãos quando eu me formei, quando eu tinha 21 anos, e as ferramentas que um garoto recém-formado de 21, 22 anos tem hoje, é uma coisa absurda, né? O que acho que a gente tem que discutir é o que essa garotada está fazendo com essas ferramentas, né? Que uso que a gente, como jornalista, está fazendo dessas ferramentas. Porque o que é a rede social, o que é a internet, se não uma ferramenta que pode ser usada para boa informação, mas que pode ser usada como uma grande fábrica de produção de mentiras, né? Que é o que a gente tá vendo isso diariamente. E mais do que uma grande fábrica de produção de mentiras, é uma grande fábrica de propagação do ódio entre as pessoas, né? Eu acho que é o nosso papel, né? E aí que eu acho que entra o jornalismo profissional, que é separar o joio do trigo. É separar o joio do trigo. É buscar nas redes sociais as informações que de fato são confiáveis, e de fato a produção da informação se democratizou com o advento das redes sociais, passou a ser um monopólio
do jornalista profissional a produção de notícia, né? Hoje qualquer pessoa pode produzir notícia e está lá na rede social, inclusive produzir notícia relevante, né? Mas pode produzir mentira também, pode produzir ódio também, pode produzir morte também, né? Pode produzir movimentos de massa absolutamente odiosos, né? E o jornalismo profissional tem um papel de curador, eu acho, e de separar o joio do trigo e de oferecer para as pessoas um filtro de informação confiável, né? Eu acho que esse é o nosso desafio, né? Pois não? Emendando só na pergunta, a Bruna pergunta o seguinte: como você imagina o futuro do jornalismo perante esse meio tecnológico? Você acha que essa enxurrada de informações pode atrapalhar? Não, você fica zonzo numa chuva de informações que você não sabe de onde vem, né? E é por isso que é preciso ter um norte, é por isso que precisa ter uma curadoria, é por isso que precisa ter referências de pessoas e de órgãos confiáveis que filtrem essas informações e ofereçam informação de qualidade. Eu não sei como é que vai ser o jornalismo do futuro, eu não sei que tipo de plataforma vai prosperar, não sei qual vai ser o futuro do jornal, da televisão, eu realmente não sei. O que eu tenho certeza absoluta é que não vai ter possibilidade de prescindir da presença de um jornalista, né? Ou da presença de uma leitura da realidade objetiva, né? Afinal de contas, a gente está falando de uma relação de conhecimento, né? O jornalismo talvez seja a forma mais imediata de conhecimento da realidade objetiva, né? E você não pode, nenhum robô vai conseguir fazer uma leitura, estabelecer uma relação de conhecimento com a realidade objetiva no lugar do repórter, né? A presença do repórter na rua continuará sendo absolutamente essencial, seja em que plataforma será publicada a notícia. O Lucas pergunta: em tempos de pandemia, agora vamos entrar para o bloco da cobertura da pandemia. Em tempos de pandemia, os profissionais da imprensa têm sido, ao lado dos profissionais de saúde, de suma importância. Aí emenda com a pergunta do Tiago: qual foi o impacto da mudança na estrutura da informação com essa pandemia? E o Israel emenda: o que esses dias de pandemia te ensinou nos desafios diários da reportagem? Bom, outro dia eu estava lendo um artigo do Ricardo Couto, meu amigo Ricardo Couto, que no fim dos anos 70, começo dos anos 80, escreveu um livro que ficou muito famoso em que ele dizia que não era possível fazer jornalismo de qualidade sem sujar o sapato, né? E aí, esses dias, algumas semanas atrás, ele escreveu no blog dele que teve que morder a língua 40 anos depois, né? Que dá sim para fazer jornalismo de qualidade sem sujar o sapato, até porque se sujar o sapato pode morrer de Covid, né? Então, a gente aprendeu que dá, tem como, ressignificando a tua relação com a notícia, com as fontes, dando um jeito de ter acesso à informação de outra maneira, de produzir informação de outra maneira, de produzir imagem, de fazer entrevista né, remotamente. Dá para fazer jornalismo de qualidade assim, e é o jornalismo de qualidade que, nesse momento, se adere à defesa da democracia, né? A democracia no Brasil, nesse momento, está correndo o risco pelo impulso autoritário de um governo que acha que existe um jeito certo de estar no mundo. Existe um jeito certo de estar no mundo, que é o jeito deles. E o jeito errado de estar no mundo tem que ser eliminado, não serve. Isso é
a negação da democracia, e o jornalismo profissional nesse momento, um dos guardiões, assim como outras instituições, como as instituições democráticas, inclusive as instituições do Estado democrático de direito, são os guardiões da democracia. E o exercício da reportagem, especialmente da grande reportagem, mesmo em condições adversas como agora, estão caminhando na direção da defesa da democracia. O Kevin pergunta: diante do negacionismo científico e das teorias da conspiração em meio à pandemia, é cada vez maior o número de pessoas que deixam de acompanhar as informações das fontes jornalísticas confiáveis para se informarem apenas por influenciadores digitais. Na sua opinião, em qual caminho o jornalismo deve apostar para reconquistar esse público? No jornalismo de profundidade, no jornalismo de prospecção, no jornalismo de contexto, no jornalismo que busca fazer conexão entre causa e consequência, e explicar os movimentos internos de um fato. Ou seja, de raspar o verniz das aparências, né? Os fatos eles aparecem diante da gente com uma capa, com uma casca, né? Que é a casca da aparência, né? E a gente, como repórter, como jornalista, tem que ter os instrumentos e as ferramentas teóricas para fazer essa raspagem e para totalizar uma realidade que é caótica, né? Que ela se apresenta de maneira caótica para a gente, né? E só quando você faz um jornalismo de profundidade e didático, né? Você explica para as pessoas o que está acontecendo, é que a gente vai evitando que elas recorram à informação de má qualidade. Eu acredito muito nisso. A Isabela pergunta: em tempos de pandemia, trazer notícias das tragédias atuais tem gerado alterações positivas ou negativas na audiência? Quais meios a Globo utiliza para equilibrar esses dados? Olha, é impossível você numa conjuntura em que a gente já tem aí 37 mil mortos, você querer falar de coisas muito açucaradas, né? Nós estamos vivendo um momento absolutamente grave e não existe possibilidade de você... Isso é o que gostaria o governo que a gente fizesse, né? Que mostrasse o lado bom, que mostrasse as pessoas que se recuperam, que mostrasse as coisas boas. É o velho discurso de todos os políticos, de todos os governantes, que adorariam uma imprensa bajulatória, que é o sonho de consumo de todos os que governam, né? Mas isso não é uma coisa que é possível de fazer. É claro que a gente também tem que saber que a vida é muito mais do que isso, né? E que as pessoas, num determinado momento, precisam dar uma respirada, né? Precisam saber que existem outras coisas, e isso o Fantástico, a gente no Fantástico tem essa preocupação de centrar fogo na realidade objetiva, sim, de dar a centralidade que merece, sim, a cobertura da pandemia, mas também mostrar a vida acontecendo, é o que o Fantástico tem procurado fazer. Ontem mesmo teve uma reportagem sobre festa junina da Ana Carolina Raimundi, né? E que mostrou, né, o desafio, né, de fazer festa junina no meio da pandemia, ou de não fazer festa junina no meio da pandemia, que diz respeito à própria identidade do povo brasileiro, a identidade cultural do povo brasileiro. Então, essa é uma preocupação que a gente tem, sim. Bom, agora nós vamos passar para o bloco das matérias marcantes do Marcelo. A Idesilda pergunta, ela é lá de João Pessoa, na Paraíba.
Marcelo, acompanho o seu trabalho há anos. Seus textos mais parecem poesias de tão perfeitos. O que é necessário para se ter um bom texto? Ah, eu, eu, eu fico até meio sem jeito assim quando eu fico muito lisonjeado, claro, quando as pessoas falam que o meu texto é um texto poético, o que se aproxima do jornalismo literário. Tem uma colega da Bahia que fez uma dissertação de mestrado fazendo uma comparação dos meus textos com a narrativa do Rubem Braga, do grande cronista Rubem Braga, que me encheu de orgulho e tal. Mas eu acho que como a gente lida com a língua portuguesa, como a narrativa jornalística lida, evidentemente, com a língua portuguesa, existem aproximações em que você pode beber da mesma fonte, né? Você pode utilizar na confecção do texto recursos literários que foram consagrados por outros gêneros, né? Mas existe um limite aí, existe uma baliza, né? Até onde você pode usar uma metáfora? Até a linha que não comprometa a integridade da notícia. Quando a subjetividade de uma ferramenta literária que o jornalismo, onde o jornalismo pode beber, sim, né? Mas quando essa subjetividade ela compromete a integridade da notícia, aí eu acho que é um deslize, porque são linguagens diferentes, né? A linguagem da arte é uma, a linguagem do jornalismo é outra, a linguagem da literatura é uma, a do jornalismo é outra. A gente pode muito facilmente escorregar para a pieguice quando você floreia demais um texto jornalístico. Você pode sim beber da literatura, você pode sim usar figuras de linguagem consagradas pela literatura, desde que você não comprometa a integridade da notícia. Para mim, essa é a grande baliza. Eu tenho muito cuidado com isso, né? O que determinou a maneira de eu escrever foram as experiências que eu tive, as pessoas que eu conheci, as viagens que eu fiz, os livros que eu li, os autores da minha predileção. Isso tudo vai moldando o jeito da gente escrever, né? E o fazer diário de televisão, eu já tenho 32 anos de televisão, isso aí, essa familiaridade com os elementos narrativos da televisão me ajuda a consolidar um estilo que as pessoas passaram a identificar. Enfim, eu acho que é por aí. Marcelo, nós temos aqui também na sala alunos do curso de Pedagogia da Faculdade Fama aqui de Anápolis. E a Rafaela Maia, eu creio que ela é do curso, ela faz a pergunta seguinte: em relação à pandemia, será que quando as crianças voltarem para as suas salas de aula, elas vão voltar ao normal? Rapaz, essa pandemia escancarou a desigualdade brasileira, né? Escancarou de maneira. Essa história, essa lambança do Enem, né, da preparação do Enem, né, mostrou o quão injusto é uma sociedade que obriga um moleque numa comunidade pobre a subir numa colina, num celular mequetrefe, para tentar captar um sinal de poder ter acesso a uma aula remota, sabe? Evidentemente que as pessoas vão voltar de maneira díspare para as aulas e que não serão os mesmos e que há um evidente prejuízo causado pela desigualdade. Aliás, esse prejuízo se dá em todos os campos, né? E que diz respeito diretamente à vida das pessoas, né? Se você pegar o índice de mortalidade do Morumbi, das pessoas acometidas com o coronavírus no Morumbi,
dá 2% de mortalidade. Se você for na Brasilândia, que é um bairro da periferia de São Paulo, o índice de mortalidade está em 60%. Né? Quer dizer, como é que a gente se permite, como país, se deparar com uma situação como essa, né? E achar que isso é normal, e não se indignar com isso, e não se revoltar com isso, e isso não provocar uma política pública de governo de enfrentamento concreto com uma situação dramática como é a vida e a morte das pessoas. Isso é absolutamente inaceitável, e é por isso que o jornalismo profissional se debruça sobre esses assuntos, porque é inaceitável. E o que é inaceitável tem que virar notícia, tem que virar proposta de pauta, tem que virar reportagem. E acho assim que a pandemia veio para escancarar definitivamente a desigualdade perversa desse país, absolutamente inaceitável, e não há ninguém que tenha compaixão e que tenha empatia que não deva se indignar com uma situação como essa. Né? E a gente, como jornalista, o que a gente tem na mão? Né? A gente tem na mão uma das principais prerrogativas do nosso ofício, que é de interferir na agenda de cobertura dos lugares onde a gente trabalha. Né? Então, a reunião do Fantástico, da qual eu participo, haverá sempre propostas de abordagem desses assuntos da minha parte, porque são questões que me incomodam e haverá, portanto, propostas nesse sentido. Bom, a Gabriela pergunta sobre suas séries de matérias em 1990 de temáticas dos direitos humanos. Como foi ver tanta sensibilidade social, pessoas contribuindo, ver pessoas silenciadas tendo voz através da sua? Eu procuro justamente dar voz a pessoas que não têm oportunidade de ter visibilidade, né? Essa é a minha é o balizamento assim, da minha carreira. Eu procuro abordar temas que eu considero que estão escondidos ou que estão obscurecidos, seja pela visão embotada das pessoas, né, que consideram normal o que é inaceitável, isso que a gente estava falando agora, né, essa normalização do inaceitável, né, é algo que precisa ser enfrentado pelo jornalismo, seja pela arrogância do poder que quer esconder porque acha que vai lhe prejudicar politicamente, né? Então, qualquer que seja a razão da obscuridade de fatos relevantes que não têm visibilidade, eu acho que essa tem que ser um enfrentamento da reportagem e do jornalismo. O Lucas Camacho pergunta: com a cobertura da tragédia na Boate Kiss, como foi separar o lado emocional do profissional? Ainda mais pelo fato que você conhecia várias famílias das vítimas. Pois essa cobertura foi uma cobertura especialmente dramática. Eu estava de férias em Brasília quando aconteceu o incêndio. Meu parceiro e amigo, repórter cinematográfico que trabalhava comigo, Lúcio Alves, me telefonou e disse: rapaz, tu viu o que aconteceu na tua cidade? E aí, claro, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para meus pais, ligar para minha irmã que mora lá, porque vi que todo mundo estava bem, comecei a ligar para os amigos e me inteirar da situação. E aí o diretor do Fantástico, na época, o Luiz Nascimento, me telefonou e me pediu para participar da cobertura, para ir para Santa Maria, eu estava de férias. Aí eu disse para ele: olha, Luizinho, eu não gostaria. Não gostaria, porque acho que vai ser muito penoso para mim ir para Santa Maria nesse momento, assim, uma cidade vivendo um momento tão duro.
E aí ele não respeitou, disse tudo bem. Só que o tempo foi passando para segunda, terça, na quarta-feira, sabe de uma coisa? Eu preciso ir. Eu preciso. E aí liguei para ele, não, eu quero ir. E fui. Fui para Santa Maria na quarta-feira, a gente fechou a matéria quinta e sexta lá com famílias de vítimas, né? Contamos histórias de 3 famílias, histórias de 3 jovens que perderam a vida lá dentro. E foi especialmente difícil para mim, porque eu vivi 5 anos da minha vida na Universidade Federal, né? Eu fiz um ano de agronomia, cheguei a fazer um ano de agronomia antes de fazer jornalismo, então fiz os 4 anos de jornalismo e um ano de agronomia na Universidade Federal, indo praticamente todo final de semana num lugar que tinha lá, que era a boate do DCE, que ficava no porão da casa do estudante e que tinha uma portinha pequena, assim, uma escadinha, sem nenhuma janela, e que ia todo fim de semana para lá 600, 700 pessoas. Né? Então, cada vez que eu via cada história da Boate Kiss, eu me tornei amigo de muitas famílias, eu passei a cobrir os desdobramentos de todo o processo judicial penoso, né, e de tudo que envolve esses desdobramentos, né? Então, passei a ter contato com as famílias e passei a me enxergar naqueles garotos. Né? Então, acho que a cidade passou por um trauma do qual ainda não se refez e que só vai começar a se refazer, eu acho, quando o julgamento realmente acontecer. Eles passaram mais de 7 anos, né? E até agora os 4 réus não foram julgados. A pergunta do Paulo César. Você faz matérias sobre problemas sociais durante muito tempo. Em um momento que se fala tanto sobre racismo, qual sua opinião sobre o assunto? Bom, eu acho que esse movimento de massa assombroso, né, que começou nos Estados Unidos, ele se espelha de maneira brutal aqui no Brasil. Porque você vê a composição da sociedade norte-americana de 13% de negros. Você vê a composição da sociedade brasileira é de 54% de pessoas que se declaram negras ou pardas, pretas ou pardas, de acordo com o IBGE. Quer dizer, a maioria da população brasileira é negra. E a gente tem um outro tipo de racismo aqui, que é um racismo entranhado, né? Que é um racismo da subjetividade, que é o racismo da casa grande manter a senzala 150 anos depois da abolição, sabe? Das relações difusas, né? De patriarcado, de vassalagem, né? Com a empregada doméstica, da violência policial na periferia. Quer dizer, é um racismo absolutamente perverso e que fica e que aflora, né, nesses momentos assim, e acho que é um momento ideal para a gente refletir como enfrentar esse racismo estrutural que a gente tem entranhado na sociedade brasileira. A pergunta do Marcelo Adorno. Quais foram os maiores desafios em sua carreira quanto à adaptação de linguagem e linha editorial de uma emissora para outra e de um programa para outro, em programas como Fantástico, Esporte Espetacular, por exemplo? Rapaz, se tem uma coisa com a qual eu nunca me preocupei, foi com a linha editorial, nem dos programas e nem da Globo. Eu conheço a linha editorial, os princípios editoriais da Globo, né? Mas os princípios editoriais da Globo estão dentro das leis que regem o jornalismo.
né, das leis da objetividade, das leis da isenção, das leis da relação de conhecimento do repórter com a realidade objetiva, né? E se existe algo que é absolutamente superior às empresas, é maior do que as empresas, é maior do que a linha editorial das empresas, essa coisa é o jornalismo, como forma de conhecimento da realidade objetiva. O jornalismo, como forma de conhecimento, ele é maior do que as empresas. Então, eu nunca me preocupei muito em saber o que o dono vai pensar, o que o meu chefe vai pensar, Basta fazer o beabá da reportagem, basta ouvir todo mundo, basta dar o contexto, basta estabelecer relação entre causa e consequência, basta fazer reportagem, basta fazer jornalismo, e você não precisa se preocupar com a linha editorial de ninguém, porque você estará contemplado, né, dentro da linha editorial, dos princípios editoriais do lugar onde você trabalha. O Matheus, a Luana, a Bruna, a Vanessa e a Vitória fazem perguntas na mesma linha. Qual a matéria que mais impactou positivamente durante sua trajetória como jornalista? Quais dificuldades encontradas no início de sua carreira e se teve alguma reportagem que ficou com insegurança de fazer? Tive várias e que fiquei com insegurança de fazer. Inclusive, teve matérias em que eu fiz e fiquei com insegurança de botar no ar e não botamos no ar. Houve um episódio, por exemplo, de uma denúncia de tráfico de drogas em que a nossa fonte filmou com o microfone escondido uma situação de tráfico, em que, quando a gente foi examinar o material, que era extraordinário, que era espetacular, nós decidimos não botar no ar, porque se a gente botasse aquilo no ar do jeito que estava, a nossa fonte seria identificada pelos traficantes e não havia a menor possibilidade de garantir a segurança dessa pessoa. Então, existe uma limitação ética também que pode balizar a publicação e a veiculação da reportagem, né? E isso tem que estar sempre no radar da gente. Em relação acho que a reportagem, uma das mais marcantes, e talvez um divisor de águas na minha carreira, foi a série sobre a fome no Brasil, que eu propus, sugeri para o Jornal Nacional, e que levei 4 anos para convencer o Jornal Nacional a fazer. Eu propus em 1998, ela foi ao ar em 2001. Né? E foi uma série de 5 reportagens que foi ao ar durante uma semana inteira no Jornal Nacional, que estreou no dia do aniversário do presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele estava dando um jantar no Palácio da Alvorada quando entrou a série da fome. Foi um estrondo, né? Provocou uma grande discussão na sociedade brasileira, que provocou a revisão de políticas públicas, que ajudou a pautar a campanha presidencial daquele ano, né? E que colocou a fome e a questão ligada à segurança alimentar na ordem do dia da discussão da sociedade brasileira daquele momento, né? Então, eu acho que talvez essa tenha sido uma das reportagens mais impactantes, assim, foi uma espécie de divisor já vai para quase 20 anos, e é muito triste, assim, você perceber que, apesar de alguns avanços que houve em governos passados, a gente começa a retroceder no que diz respeito à segurança alimentar do povo brasileiro. As pessoas voltaram a ter dramaticamente situações de insegurança alimentar, embolsões de miséria no Brasil. Quer dizer, 20 anos se passaram e a gente parece que fica patinando, né? Houve um avanço nos governos petistas, da criação do Bolsa Família, mas não houve um passo adiante, que, no meu ponto de vista, teria que vir através de uma reforma tributária em que os ricos financiassem a educação dos pobres. Essa é a reforma tributária que no meu ponto de vista, está faltando no Brasil. Não há porquê, com a isenção de impostos que os ricos têm hoje no Brasil, que eles não possam dar a sua contribuição no sentido de financiar
a educação dos pobres e tornar a educação dos pobres um fator de mobilidade social e de justiça social. A próxima pergunta aqui, da Isabela e da Vanessa Goulão. Qual foi sua melhor experiência sendo repórter de polícia? Já teve alguma situação que te deixou com medo de fazer seu trabalho como repórter policial? Eu fui, na verdade, assim, a minha experiência de repórter, de setorista de polícia, foi só no comecinho da minha carreira mesmo, quando eu trabalhei no jornal A Razão, lá em Santa Maria. Depois eu não fui, nunca mais fui setorista de polícia, né? Mas eu já acompanhei, quando eu vim para o Rio em 1990, naquela época, a gente fazia coisas inimagináveis. Assim. Hoje, se olhando para aquilo que a gente fazia, é uma coisa completamente absurda, que era acompanhar os comboios da polícia que faziam incursões de operações policiais nas favelas do Rio. A gente acompanhava e ficava atrás dele, levava bala, levava tiro e ficava atrás dos... É um negócio assim, absolutamente impensável de se fazer hoje. Né? Eu tenho histórias assim nessa primeira fase da minha carreira assim de uma bala, um tiro estourar 1 metro de onde eu estava, levantar poeira de 1 metro. É uma coisa absurda, né? É claro que hoje os protocolos de segurança nos impedem de fazer isso, né? Especialmente depois da morte do Tim Lopes. Todos os meios e a Globo muito fortemente revisou os seus protocolos de segurança. A pergunta da Isabela e da Gabriela: qual foi a sua maior motivação para deixar a faculdade de agronomia e começar jornalismo? A minha maior motivação foi a absoluta falta de vocação para ser agrônomo. Eu sou de uma família de agrônomos, né? Tenho uma grande admiração pelo meu pai. Meu pai morreu há 2 anos, era meu grande amigo. Foi um agrônomo que tem uma história linda de extensão rural, trabalhando com pequenos agricultores, quilombolas, assentados, índios lá no Rio Grande do Sul. Eu tinha muita admiração por ele. Ele tinha muita influência sobre mim. Embora eu quisesse fazer jornalismo, ele me convenceu a fazer agronomia, porque achava que o jornalismo era uma profissão de morto de fome. Então eu fiz agronomia, mas desisti numa aula de bioquímica. Quando eu vi aquele monte de enzimas no quadro negro, eu disse, eu vou me embora. E aí fiz um novo vestibular e aí fiz o que realmente acredito que seja a minha vocação e a única coisa que eu sei fazer na vida. Está terminando. Faltam pouquinhas perguntas. Dá para segurar mais um pouquinho? Dá. Não sei se meu celular vai segurar. Pode ir. O Orisvaldo pergunta: como você lida com as agressões que os jornalistas sofrem nos tempos atuais e a cultura de políticos que instigam as pessoas contra jornalistas? A gente tem que se posicionar muito claramente contra isso. Isso é uma atitude inaceitável, né? De um comportamento proto-fascista que tem que ser denunciado. Meu amigo Dida Sampaio, do estado de São Paulo, foi esmurrado, espancado, derrubado, chutado em frente ao Palácio da Alvorada por apoiadores do presidente. A Federação Nacional dos Jornalistas, a Associação Brasileira de Imprensa, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo tem se manifestado muito fortemente contra isso. A Ordem dos Advogados do Brasil, todo mundo que defende a democracia sabe que defender a liberdade de imprensa, neste momento, é sim defender a democracia. A outra pergunta é do Kevin. O cineasta Eduardo Coutinho é um dos pioneiros do gênero documentário no telejornalismo. Você acredita que há espaço para o retorno desse formato de narrativa adotada por ele para a TV aberta nos dias de hoje? Não sei. Eu acho que a TV aberta tem espaço para tudo, né? Eu acho fascinante a experiência do documentário. É uma outra linguagem, é uma outra coisa, né? O documentário não é reportagem, mas os documentários hoje têm cada vez mais espaço em outras plataformas também, né? Você vê no streaming aí como é que a demanda por documentário é gigante, né?
Então, de maneira que eu acho que os documentários têm aí uma longa trajetória de sucesso pela frente. Chegou a pergunta do Wesley Oliveira. Marcelo, qual a sua opinião sobre o possível prejuízo de audiência dos veículos de comunicação, onde, num período de pandemia, a população busca atrativos na TV e até na internet, e neste momento se depara basicamente com apenas 2 temas, que são decisões e inércias de Bolsonaro e Covid-19? Enfim, é com isso que a gente tem que lidar diariamente, né? É esse o presidente que nós temos e é essa cobertura necessária que tem que ser feita, e a audiência a gente vai acomodando, ajustando a televisão vai se ajustando ao tipo de audiência com a qual vai lidar. A audiência vem mudando. Eu estou há 32 anos na televisão, a audiência mudou, né? A televisão hoje tem uma concorrência muito maior de outras plataformas e não há problema nisso, não há problema. A televisão continua relevante e o jornalismo profissional continua tendo uma importância. Aliás, mostrou que nesses momentos de crise, como o jornalismo profissional e como a TV aberta, fazendo jornalismo profissional, se tornou fundamental. Bom, vamos aqui às dicas. Nós temos 3 perguntas aqui de alunos perguntando o seguinte: apesar de muito treino e curso de oratória, qual a dica ou técnica você usa para não travar, gaguejar na hora da entrevista? Vou perguntar as 3 de uma vez, que aí você resume. A Tatiana pergunta: é interessante levar as perguntas já prontas, mas às vezes acontece do entrevistado mudar a rota da entrevista. Como lidar com isso? E o Everton pergunta: qual conselho você pode dar para nós, alunos de jornalismo, para alcançar sucesso na profissão? Olha, eu acho que se tem uma preocupação assim que deve sair da cabeça dos jornalistas, dos jovens jornalistas, é a ideia de que você tem que sair da redação com a reportagem pronta na tua cabeça. Isso é a negação do jornalismo. Eu sei que muita gente fica insegura, eu sei que muita gente tenta se preparar ao máximo, levar as perguntas prontas, como ela falou, ter um formato de reportagem, né, que você tenta prever o que vai encontrar, tudo bem. Mas é muito importante que você esteja aberto a destruir toda a sua ideia pré-concebida, a desmilinguir tudo aquilo que você pensava que era e que, quando você encontra a vida concreta, vê que não era. E não há problema. Não há problema, porque a vida, na maioria das vezes, é muito mais fascinante do que a ideia pré-concebida que a gente tem na nossa cabeça, né? Então, acho que um exercício dos mais importantes que a gente tem que ter como repórter é nos despir dos nossos preconceitos, das nossas teses a priori. A tese a priori é o oposto do jornalismo. A tese a priori é a negação da reportagem. E se eu pudesse dar um conselho para os jovens jornalistas, além, evidentemente, de ter o domínio da língua portuguesa e da leitura, né? De ler tudo que cair nas mãos. Eu estou falando não só de livros técnicos sobre jornalismo, de livro-reportagem, eu estou falando de poema, eu estou falando de romance, eu estou falando de crônica. Leia o Machado de Assis, Érico Veríssimo, Raduan Nassar, Guimarães Rosa, enfim, Jorge Amado, Mário Quintana, Manuel de Barros, Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto, Rubem Braga. Além da leitura e do domínio da língua portuguesa, se tem um conselho que eu acho que deveria ser seguido, é: se deixe surpreender pela vida. Deixe-se surpreender pela vida. Não saia com a matéria pronta da redação. Deixe que a matéria apareça na sua frente, desvende a reportagem com as ferramentas teóricas que você tiver, porque a vida pode ser muito mais interessante do que aquilo que você pensava.